Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos. Vai dar início à sessão de hoje. Quem vai apresentar é o Dr. Daniel, R2 de Hematologia. A gente vai falar hoje sobre o Daniel vai apresentar tratamento convencional da leucemia mieloide aguda e logo em seguida a doutora Lara, R1, vai apresentar um caso clínico na nossa enfermaria. Bom dia, Daniel. Bom dia, doutor João Paulo. Bom dia a todos que estiverem ouvindo a gente. Bom, eu vou começar a apresentação sobre o tratamento da LMA. Eu baseei esse artigo principalmente pelo artigo escrito pela European Leukemia Net em 2017, que é sobre diagnóstico e tratamento. Mas eu coloquei também algumas informações de outros artigos na apresentação também. Está aparecendo em tela cheia? Tá sim, Daniel. Tá ótimo. Certo. Então, só recapitulando, porque a gente está começando um mês novo e tem gente nova na enfermaria, né, internos e residentes. O termo leucemia mieloide aguda, ele na verdade compreende não um diagnóstico, mas um grupo de cânceres hematológicos agressivos provenientes da expansão hematopoética medular. Isso porque, segundo a classificação da OMS, hoje em dia ela classifica com base em alterações genéticas e ela considera cada uma delas como se fosse uma doença diferente, apesar de estarem relacionadas. Cada uma de um certo grupo, né? Não são todas as alterações que justificam um diagnóstico à parte, mas várias delas. Bom, então, o que é que acontece? Né? Uma das células da medula, que deveria ser responsável pela hematopoiese, se tornou maligna e passou a se replicar e passou a produzir diversos clones. E essas células neoplásicas, elas vão interferir na produção das células normais. Então, o que é que vai acontecer? O paciente vai ter sintomas de falência medular. Ele vai ter anemia, ele vai ter plaquetopenia e ele vai ter leucopenia. Ele vai ter muitos leucócitos, só que os leucócitos em questão vão aparecer como leucócitos, mas na verdade são blastos. São as células malignas, mas não vai ter leucócitos maduros, ele não vai ter neutrófilos para a defesa dele. Certo? Então ele vai ter os sintomas relacionados a isso. E como é que a gente trata a leucemia mieloide aguda? É necessário fazer uma terapia de indução da remissão, que é uma quimioterapia de alta intensidade, geralmente, que tem o objetivo de reduzir a carga tumoral, e após essa redução da carga tumoral, a hematopoiese normal vai ser restaurada. Esse é um tratamento bastante agressivo, então o paciente ele tem que ser apto a tolerar a quimioterapia, senão ela vai acelerar o processo de óbito. Mas os pacientes não podem fazer apenas a indução. Depois, se ele respondeu a esse regime de indução, posteriormente ele precisa fazer uma consolidação. São outras quimioterapias menos intensas do que a primeira, mas ainda bastante intensas, que têm o objetivo de prevenir que a doença volte. Certo? Então, antes da gente pensar em tratar o paciente, a gente precisa classificar ele com base na sua aptidão, porque se ele não... em alguns casos é preferível não tratar ou fazer um tratamento sem intenção curativa, mas que vai prolongar a vida do paciente, do que tentar um tratamento muito agressivo, que no final teria resultados ruins. Então, a gente precisa... segundo o Leukemia Net, né, normalmente a terapia padrão ela é feita em pacientes de até 65 anos. Mas nesse mesmo artigo ele já coloca que a gente não pode usar a idade como fator único. Eventualmente você pode tentar fazer em pacientes mais velhos. E às vezes não dá para fazer no paciente mais novo. A gente precisa levar em conta como é que esse paciente está. Se ele é um paciente que a gente chama fit, né? Se ele está apto, se ele é saudável. E aí você precisa de scores que avaliam a aptidão do paciente. Não tem nenhum score que é considerado o melhor ou o principal. E aí a gente cita alguns exemplos. Tem o ECOG, a gente tem o ECOG, e aí no caso, para ser apto a fazer a quimioterapia de alta intensidade, o ECOG tem que ser menor do que 2, eu vou colocar ele depois. Você pode usar o Karnofsky, que é bastante parecido com ele, mas aí no caso ele pontua ao contrário, né? Tem que ser maior do que 80. Ou você pode usar o HCT-SI, que é um score, na verdade, para avaliar a aptidão para transplante de medula óssea. Só que em alguns serviços ele vem sendo usado até para definir se o paciente está apto à quimioterapia em si. Certo? Então esse é o ECOG, que eu achei o mais simples deles para colocar uma tabela. E aí a gente vê que 0 e 1 são pacientes que estão o quê? Ou completamente ativos,
ou que têm uma limitação muito pequena. Eles conseguem trabalhar, mesmo que seja um trabalho mais leve. O que aqui não é um paciente apto a receber uma quimioterapia de alta intensidade, é um paciente que passa a maior parte do tempo sentado ou deitado, certo? É aquele idoso que já não consegue mais realizar a maior parte das suas tarefas, ele precisa de ajuda. Esse paciente ele já não está tão bem de saúde que você possa fazer uma quimioterapia mais intensa nele. Então, se o paciente tem mais de 65 anos, mas ele é um atleta, você pode considerar fazer uma quimioterapia de alta intensidade, mas tem que ser avaliado caso a caso. Essa é uma decisão mais complexa. Até porque nenhum estudo tentou, com o protocolo que eu vou mostrar, ele tentou fazer foi aplicado a pacientes com mais de 75. Então, a partir dessa idade, a gente não sabe nem dizer se é realmente seguro. Então, certo? Além da aptidão do paciente, a gente precisa avaliar a história e progresso dele e as comorbidades que ele possa ter. Se ele tem disfunção hepática, você talvez precise reduzir a dose de um dos quimioterápicos, que é a daunorubicina e a idarubicina também. No caso de disfunção renal, pode ser necessário reduzir a dose da citarabina, em alguns casos não dá nem para fazer, né? E aí já seria um paciente que inapto para quimioterapia padrão. E no caso da disfunção cardíaca, o paciente tem que fazer um esquema que não tenha antracíclicos, vai ser também um esquema não padrão. Você precisa saber se esse paciente, se essa leucemia que apareceu nesse paciente não é secundária, porque ele pode ter sido secundária a uma síndrome mielodisplásica prévia, e aí por ela ser secundária, ela passa a ser de alto risco, independente de qualquer outra coisa, certo? A resposta ao tratamento já não é mais tão boa. Ela também pode ser secundária a um tratamento quimioterápico prévio. A gente sabe que o fato do paciente ter a quimioterapia ela é um fator de risco para desenvolver novas neoplasias no futuro, então, e isso tem implicações na resposta também, ela também vai ser de alto risco. E a gente tem que avaliar a história familiar, porque existem doenças hereditárias que aumentam o risco de leucemia. A gente tem aí alguns exemplos, a anemia de Fanconi, por exemplo. Aí a gente avalia o quê? A gente pergunta se o paciente tem uma história de citopenias inexplicadas própria, né? Se ele, desde criança, tem uma plaquetopenia que ninguém sabe a causa, uma anemia que ninguém nunca descobriu o que era. Ou na família dele, se isso já foi observado. No caso da anemia de Fanconi, existem também alguns estigmas físicos, né? O paciente pode ter dedos a mais, né? Pode ter uma polidactilia, ele pode ter ausência de rádio, existe também a face sindrômica, certo? A gente precisa também avaliar esse paciente quanto a outras comorbidades, né? Infecções prévias, a gente precisa avaliar as principais DSTs e as hepatites, isso tem implicação no tratamento, né? Em alguns casos a gente precisa começar primeiro o tratamento delas antes de começar o tratamento da quimio. Precisamos saber se esse paciente foi vacinado. Precisamos saber de alergias medicamentosas, porque, como a gente vai discutir na frente, é um paciente que vai ficar neutropênico com o tratamento e vai precisar, talvez, fazer antibiótico terapia, e precisamos saber se ele tem alergia a algum antibiótico. O HLA do paciente deve ser coletado antes do início do tratamento, certo? Já pensando aí em duas coisas, na transfusão de plaquetas, que ele vai precisar de muitas transfusões, eventualmente ele pode desenvolver anticorpo anti-HLA por causa disso, e aí você precisar fazer uma transfusão HLA idêntica, né? Se ele já tem um histórico de aloimunização, pode ser uma mulher que já teve filhos, ou talvez uma pessoa que já recebeu transfusões previamente. E também, de início, a gente já precisa de exames laboratoriais gerais. E aí você vai avaliar... Por quê? Porque a leucemia, causando falência medular, já pode colocar esse paciente na necessidade de transfusão, né? As leucemias podem levar a distúrbios de coagulação, então a gente precisa de TAP, TTPA, de fibrinogênio. Existem complicações, como, por exemplo, a síndrome da lise tumoral, e aí você precisa avaliar eletrólitos, certo? Então, são vários exames que precisam ser avaliados antes do início do tratamento. Existem outras avaliações e procedimentos que têm que ser considerados. Na LMA, por exemplo, é recomendável fazer um exame neurológico, mas não é necessário fazer uma punção lombar inicialmente, porque não é uma doença que costuma infiltrar o sistema nervoso central. Você vai fazer a punção lombar se o paciente tiver sintomas neurológicos. Alguns centros recomendam também considerar uma avaliação do sistema nervoso central se por acaso o paciente apresentar fatores de risco. E aí ele considera uma leucocitose maior do que 100 mil, no caso mais de 100 mil blastos, ou então os subtipos monocíticos, que são os que têm uma tendência maior de infiltração do sistema nervoso central. Também é necessário o raio-x de tórax, e o paciente vai precisar de um acesso venoso central. A quimioterapia, ela inclui medicações que são vesicantes, quer dizer que elas causam necrose, caso extravasem para fora do vaso,
Então não pode ocorrer extravasamento, não pode ser no acesso periférico comum, que existem riscos associados a isso, né? A gente precisa de um acesso central. Você também deve aconselhar o paciente quanto à fertilidade, embora isso seja uma coisa complicada às vezes, né? Porque a quimioterapia em si, ela coloca o paciente em risco de esterilidade, né? E o transplante também, caso ele precise de um transplante de medula no futuro. Então, o que acontece? Às vezes o paciente pode querer congelar óvulos, esperma, pensando em futuro, em ter filhos no futuro. E isso tem que ser avisado de preferência tem que ser avisado antes da realização da quimioterapia, né? Para que esse procedimento possa ser feito. Apesar que a gente não tem ele pelo SUS, né? Aqui a gente consegue particular, se o paciente quiser. E quanto à leucemia em si, né? As células da leucemia elas precisam ser avaliadas. A gente precisa eu falei que, na verdade, o termo ele se refere a várias doenças diferentes, de acordo com a classificação da WHO, mas do ponto de vista de tratamento, o que vai ser mais importante, na verdade, vai ser a estratificação do risco, não o diagnóstico exato. Aí a gente vai precisar avaliar o quê? A morfologia dessas células. São células precursoras da linhagem mieloide, né? Elas podem ter algum aspecto já com algum grau de diferenciação, aí no sentido de diferenciação para uma aparência mais mielomonocítica, ou então era a antiga classificação da FAB, né, que classificava conforme a aparência morfológica, mas que hoje em dia ela já não é mais tão relevante no tratamento. É feita também a imunofenotipagem para definir quais são as proteínas que estão sendo expressas, né, os marcadores expressos para caracterizar melhor essa célula. Tudo isso, como já foi discutido nas aulas anteriores, eu não vou entrar em detalhes, certo? Também vai ser necessário fazer uma avaliação do cariótipo e a citogenética dessas células. Por quê? Isso aí sim vai influenciar na estratificação de risco, que eu vou mostrar mais na frente. Quanto à classificação da WHO, do ponto de vista da LMA, só existe a diferença de tratamento quanto ao subtipo promielocítico, né? E a leucemia de linhagem ambígua, certo? O resto, de um modo geral, vão ser tratados da mesma forma. Então, mas a European Leukemia Net criou um score, uma tabela para classificar com base no risco as alterações de cariótipo ou então mutações que foram observadas nas leucemias. E aqui, no caso, não está se referindo ao diagnóstico preciso de cada um, assim, só ao risco que cada uma delas representa. Isso também já foi abordado nas aulas anteriores, então também não vou entrar em grandes detalhes agora. Só que a gente precisa ter essa classificação feita antes de começar o tratamento. Até porque depois que você induzir a remissão, você não vai mais encontrar, se tiver funcionado, você não vai mais encontrar células da leucemia para fazer depois. Então, tem que ser pelo menos coletado. Então a gente tem aí os principais. O cariótipo ele é avaliado, né, para procurar essas translocações que estão sendo demonstradas, ou as deleções. E as principais que a gente consegue fazer no HU NPM1, que aparece aí como favorável. Um dos genes que pode estar mutado, né? A gente procura a mutação do NPM1, que seria de bom prognóstico. E existem as mutações do gene FLT3, que são dois tipos de mutações diferentes, né? Tem a ITD e tem a TKD. E a gente, teoricamente, deveria avaliar se a mutação está presente e se ela está presente em uma frequência elevada ou baixa, porque faz diferença na classificação. Mas no HU a gente não consegue avaliar, não conseguia, pelo menos antigamente, avaliar a frequência, né? Era só se estava presente ou não. Sendo que a TKD ela seria considerada uma mutação, ela não tem tanto impacto no prognóstico quanto a mutação do tipo ITD. A ITD seria de alto risco. Também temos outras mutações relacionadas. Aí tem o RUNX1, tem diversas. O que acontece? A gente, além de servir para classificar com base no prognóstico, algumas dessas aí também são alvos de terapias específicas. O FLT3 sendo o principal exemplo. Existem medicações direcionadas a essa mutação, e se a leucemia tiver, você vai fazer essas medicações também. Então, qual é a terapia de tratamento para tratar a leucemia mieloide aguda? A principal, né? O que é que a gente pretende fazer para a maioria dos pacientes que forem aptos. É o esquema conhecido como 7+3. E essa é a terapia de indução padrão desde 1973 e praticamente não mudou nada desde aquele tempo. O que foi mudado, o que tentaram verificar, o que foi mudado de lá para cá, na verdade, foram tentativas de modificar as doses das medicações utilizadas. Já foi visto, por exemplo, com a dalmorubicina,
que uma dose de 45 miligramas por metro quadrado é inferior a 60 e a 90, mas que a dose de 60 não é inferior à dose de 90. Então, basicamente, o que é feito é 60 miligramas por metro quadrado no HU. Né? Porque o esquema são 3 dias de um antracíclico com 7 dias de citarabina. Aí o antracíclico a gente pode escolher o daunorubicina ou idarubicina. Com esse tratamento, a gente espera que entre pacientes mais jovens a gente atinja uma remissão entre 60% a 80% deles. Certo? Lembrando que ele vai recair se não for feita a consolidação depois. Isso aqui é só se ele vai atingir remissão ou não. E nos mais idosos a gente espera que seja atingida essa remissão em 40% a 60%. Certo? Outra coisa que já foi tentado modificar foi o tempo da idarubicina. Já tentaram fazer 4 dias, mas não viram vantagem, então ficou em 3 mesmo. A citarabina ela já foi feita em doses maiores do que essa, mas também não demonstrou vantagem na indução. Então, o que é feito de citarabina é 100 a 200 miligramas por metro quadrado, de 12 em 12 horas por 7 dias. E qual é a ação dessas medicações? Eu também não pretendo entrar muito na farmacologia aqui, mas eu achei interessante colocar pela didática da questão, né? Essas medicações, as medicações usadas para o tratamento do câncer e da leucemia, elas têm ação, as tradicionais, né, elas têm uma ação citotóxica. Elas ou impedem a divisão celular ou matam células que estão em divisão. E geralmente elas fazem isso causando dano ao DNA. É por isso que também elas são fatores de risco, a maioria delas é fator de risco para novas neoplasias no futuro. Então, os antracíclicos, eles têm uma ação que é semelhante a uma outra classe. Eles inibem a topoisomerase 2. Não fazem só isso, eles também geram radicais livres e tem outras ações. E a citarabina, ela é um análogo nucleosídeo. Ela parece com um nucleosídeo, certo? Mas não é. E termina que ela não encaixa muito bem na DNA polimerase. Então, ela impede a função da DNA polimerase, que seria duplicar o DNA. A topoisomerase 2 é uma enzima também relacionada à duplicação do DNA. Ela tem uma ação mais... É complicado explicar sem uma ação gráfica, mas é como se ela permite que a ação da DNA polimerase. Certo? São medicações extremamente tóxicas. A gente pensar que elas têm uma ação citotóxicas, elas vão destruir células que estão em divisão e elas não são tão direcionadas assim para o câncer. Né? O que estiver se dividindo com muita frequência vai terminar sendo atingido. Depende também do tecido em questão, o quanto o tecido absorve ou quanto ele resiste à ação de uma droga antineoplásica, mas de modo geral elas vão ter ações em tecidos que têm uma divisão mais acelerada. Por exemplo, o trato gastrointestinal, o revestimento dele tem uma divisão acelerada, né? Tem algumas partes do intestino que todas as células são trocadas em 5 dias, né? Então a divisão é maior, vão ser afetados, o paciente vai ter mucosite, diarreia, náusea, vômito. O cabelo, né? O folículo piloso, ele tem um crescimento mais acelerado em comparação com outras células da pele, e é comum que medicações como essa causem alopecia, fora ações que tem específicas de cada medicação. Então, elas são medicações bastante tóxicas e a gente precisa de um suporte, um manejo clínico durante esse procedimento de indução. É aconselhável uma hidratação vigorosa nesses pacientes, e é também por isso que você precisa ter avaliado a função cardíaca dele antes, para saber se ele iria tolerar essa hidratação, senão não tem sentido você querer fazer um tratamento desse. E aí, geralmente, é feito pelo menos 20 ml por quilo por dia, né, de hidratação. O paciente ele vai precisar de suporte transfusional, não só por conta da leucemia, mas porque a medula óssea em si, a parte que não está doente dela, ela também é um tecido que se divide muito, né? Ele está sempre produzindo sangue. Então a medula toda vai entrar em aplasia, ela vai destruir as células malignas, mas vai colocar a medula em aplasia. E vai demorar um tempo até que ela se recupere. Então o paciente vai ficar precisando de transfusão de hemácias e de plaquetas. Ele vai precisar de uma monitorização cardíaca, renal e hepática pelas toxicidades dessas medicações, e ele vai precisar de uma profilaxia antiemética. Tem alto potencial emetogênico esse tratamento, né? Ele vai precisar fazer, durante a infusão dessas medicações, né, uma decentrona de horário, e também a profilaxia para êmese tardia, que é feita com corticoide, com dexametasona. O tratamento em si, ele vai causar neutropenia. Certo? É esperado aí uma neutropenia que dura de 3 a 5 semanas. O paciente vai ficar neutropênico grave, zero, não necessariamente zero, mas menos de 100 neutrófilos durante esse tempo, e ele vai estar propenso a infecções. Por isso é indicado fazer profilaxia para doenças infecciosas durante o período de neutropenia. Né? Quando a neutropenia começar, a gente inicia a profilaxia para
para evitar a translocação de bactérias, principalmente do intestino. Como eles são principalmente gram-negativos, essa profilaxia é feita com quinolonas. Também é necessária uma profilaxia para fungos. Antigamente, o que era mais comum era a translocação da cândida, né, mas passou a ser feita profilaxia com fluconazol. Aí outros fungos passaram a ser mais comuns, como o aspergillus. O que acontece? O fluconazol ele não é útil para tratar a aspergilose nem como profilaxia. Então, idealmente, o que é colocado, o que é preconizado no European Leukemia Net é o uso de posaconazol como profilaxia. Mas a gente não tem. A gente não tem nem itraconazol, na verdade, para fazer essa profilaxia. O que é feito no HU, na verdade, é que a gente faz a profilaxia com fluco para cândida e procura evidências de infecção fúngica por aspergillus. Quando acontece, a gente muda, trata, né, e depois muda a profilaxia para itraconazol, que no caso o paciente vai precisar acabar tendo que comprar, né? É a medicação bem mais cara. E se o paciente apresentar febre ou sinais de infecção, você vai precisar tratar a infecção durante esse período de neutropenia. Então, é um tratamento que é feito todo internado e com possibilidade de diversas complicações. Daniel? Doutor, pode falar, doutor. Desculpa de interromper, só um parêntese, né? Vale a pena só a gente ressaltar que o itraconazol ele tem uma absorção errática, né? Então, usar ele como profilaxia, a gente acaba utilizando quando os pacientes já têm recuperação neutrofílica e têm restabelecimento da sua imunidade inata, né? Então, normalmente a gente manda o paciente para casa com itraconazol, que apesar de ter um efeito muito bom contra esses fungos filamentosos, né? A absorção errática dele não permite que a gente assim utilize ele como profilaxia. Então, a gente não tendo posaconazol, que é uma droga oral, que tem uma boa absorção, que é o que é recomendado, né? A gente acaba fazendo a profilaxia aqui no hospital para infecções fúngicas invasivas, uma profilaxia secundária, né? Quando o paciente teve uma infecção fúngica invasiva prévia e vai ficar neutropênico novamente em outro ciclo de quimioterapia, a gente acaba utilizando o próprio voriconazol como profilaxia secundária. E esse paciente, quando vai ter alta, já com a imunidade inata restabelecida, a gente dá alta com itra, que apesar de ter uma boa eficácia, tem uma absorção errática e não vai garantir o nível sérico e vai prevenir aquele fungo de reativar durante a neutropenia, tá bom? Desculpa interromper aí, Daniel. Foi só um comentário aqui que eu quis fazer na hora para não esquecer. Foi um comentário bastante útil, na verdade, porque o European Leukemia Net não comenta o voriconazol, eu não tinha, como eu fiz baseado nele, certo. Também vamos precisar manejar complicações relacionadas a efeitos específicos das drogas, né? A citarabina, ela pode levar a sintomas gripais, rash, toxicidade cerebelar e, em doses mais altas, conjuntivite química. A gente não usa essa dose de 1 grama por metro quadrado na indução, mas usa nas consolidações. No caso da conjuntivite química, é feita uma profilaxia dela com colírio de corticoide. E a toxicidade cerebelar ela pode ser pesquisada, pesquisando sinais de ataxia no paciente. A daunorubicina ela pode ter reações na infusão, especialmente relacionadas a arritmias, mas não é comum. O problema maior dos antracíclicos é a toxicidade cumulativa, que eles têm toxicidade cardíaca, né? No caso da daunorubicina, essa toxicidade ela geralmente costuma acontecer a partir de uma dose total de 450 miligramas por metro quadrado, que não é a dose que vai ser feita nesse paciente, mas que, caso ele faça depois uma nova terapia, se ele recair, ou se ele já fez no passado, isso tem que ser levado em conta. E aí ambas as drogas vão estar relacionadas a citopenias, mucosite, diarreia e alopecia. Existe uma recomendação de avaliar a medula do paciente no D14. Nesse momento ele vai estar aplasiado, é esperado que ele esteja aplasiado, a gente não consegue mais encontrar células da leucemia no sangue periférico, mas ele também não está tendo produção na medula, né? Não está tendo hematopoiese. E é justamente feito para ver se ele realmente está hipoplásico, se a medula dele realmente aplasiou. Porque ele também pode estar indeterminado, né? Pode ter um número aumentado de células, e pode ter, de fato, persistência da leucemia, pode ter blastos ali, apesar de você não estar vendo no sangue. Uma vez feito essa avaliação no D14, aí é que surge a controvérsia, porque se ele tiver recaído já no D14, o que fazer, né? Ele ainda vai estar aplasiado. Será que já é o momento de fazer uma nova quimioterapia, repetir talvez o 7+3 de novo, ou fazer um outro esquema com, por exemplo, uma dose alta de citarabina com mitrofentan? Não existe um consenso sobre o que é que faz nesse caso o paciente já tenha recaído no D14. E não é a rotina do nosso serviço fazer justamente por conta disso, em parte por conta disso.
No caso, se ele tiver recaído, a gente vai fazer um outro esquema diferente após a gente constatar a recaída. A gente faz, na verdade, só a avaliação da medula após a recuperação medular. Essa também consta, né, no European Leukemia Net. Você espera o paciente ter recuperado da aplasia, né, a leucemia entrou em remissão, voltaram a aparecer neutrófilos, voltaram a aparecer plaquetas, você faz um mielograma para ver se na medula você também não encontra mais um número aumentado de blastos, ou seja, se realmente entrou em remissão. E é isso. Desde 1973, basicamente esse é o tratamento para leucemia, de indução para leucemia mieloide aguda, com poucas mudanças, mais relacionadas à dose das drogas, e só recentemente foi que conseguiram acrescentar medicações novas. Já tentaram, obviamente, né? Mas a maioria não tinha demonstrado benefício até então. Quando é que passou a demonstrar algum benefício, acrescentar medicações novas? A partir do momento que surgiu a biologia molecular, terapias direcionadas a alvos, a mutações específicas, né, que está se tornando cada vez mais frequente. Só que nem todas elas trouxeram uma vantagem tão grande, e no caso da LMA, elas não substituíram o esquema tradicional, elas são feitas em conjunto. O midostaurin, por exemplo, ele é uma medicação capaz de inibir o efeito da mutação no gene FLT3. Esse gene ele é uma tirosina quinase, outra, né, que não é a mesma da LMC, por exemplo. É um gene relacionado à replicação celular, né? E que a inibição dele realmente contribui com o tratamento da doença. Então ele deveria ser acrescentado já na indução e nas consolidações. A dose dele é 50 miligramas 2 vezes ao dia, ele é feito do D8 ao D21. Existe também a possibilidade de fazer ele como uma terapia de manutenção no final, depois de já ter feito as consolidações, mas é controverso se isso traz benefício. O que é que acontece? Essa medicação ela não está disponível no SUS. Ela tem que ser obtida por judicialização. Então, de modo geral, a gente acaba não fazendo na indução porque não vai chegar tão rápido. Mas é feita a solicitação. Né? Quando a gente vê que o paciente tem a mutação da FLT3, a gente faz a solicitação dessa medicação para tentar acrescentar no tratamento assim que possível. Existem outros inibidores dessa mesma tirosina quinase FLT3, e existe mais de um, na verdade. Eu coloquei o exemplo do sorafenib. Só que vários deles ainda estão em estudo, né? O efeito deles tem o gilteritinib também, quanto ao seu efeito, avaliando em relação à toxicidade também. Outras medicações que foram tentadas acrescentar ao esquema, e aí pensando em outros alvos, né? O genituzumab ozogamicin é um anticorpo direcionado ao CD33. Então ele vai ser usado na LMA se ela tiver expressão do CD33. E esse anticorpo ele vem conjugado, junto na molécula dele vem o quimioterápico, que é a caliquiamicina. Então a ideia é o seguinte: o anticorpo vai se ligar na célula da leucemia, que tem CD33, e vai liberar o quimioterápico diretamente sobre ela. Ele vem sendo... Infelizmente, o resultado dos trials com ele não foi controverso. Né? Ele demonstrou aumentar a sobrevida geral, mas em geral em pacientes mais jovens. Em alguns estudos ele foi diminuir a sobrevida nos mais idosos. Então, no momento, o uso dele na LME está controverso. Existe também um preparado chamado CPX-351, que é uma forma encapsulada da citarabina com a daunorubicina. São as mesmas medicações, mas ela vem numa proporção 5:1, né, dessas medicações, e encapsulada em lipossomos. Ela não é liberada diretamente na corrente sanguínea, ela vem cada uma delas dentro de um lipossomo. E esses lipossomos eles são mais facilmente absorvidos pelas células neoplásicas. Então, isso demonstrou um benefício no tratamento da LMA, principalmente da LMA secundária. A LMA secundária, por exemplo, a SMD ou a um tratamento prévio. Ou no tratamento da LMA recidivada. Também a gente não tem nenhuma dessas medicações disponíveis no SUS, né? Nenhuma das duas. Pronto, então fiz a indução e deu certo. O paciente entrou em remissão, eu fiz o mielograma. O que é que eu faço em seguida? Se eu não fizer mais nada, fiz só essa quimioterapia, todos os pacientes vão recair no prazo de até 8 meses. A doença vai voltar e, geralmente, quando ela volta resistente ao quimioterápico que já foi utilizado. Então, a gente não pode fazer somente a indução, é preciso fazer uma terapia de consolidação, que chama, né? E essa terapia ela é feita com citarabina.
as doses atualmente utilizadas são consideradas doses intermediárias. Elas são maiores, é feito só a citarabina, né? Não é feito citarabina com download, que nem feito na indução. A dose a ser utilizada ela vai ser maior do que a da indução, vai ser de 1.000 a 1.500 miligramas por metro quadrado, né? E já foi feito antigamente doses mais altas, e essa foi uma das coisas que mudou, né? Viram que não tem uma vantagem você fazer uma dose, a dose alta de citarabina na consolidação, de 2 a 3 mil. No sentido de prevenção da recaída, né? Não muda. Então, é melhor a gente fazer a dose mais baixa. E quantas vezes eu vou fazer esse tratamento, né? Que é com a citarabina? É isso aí que permanece em aberto, né? A quantidade ideal de ciclos. São recomendados de 2 a 4, mas nenhum estudo conseguiu provar que 2 é o bastante, ou que 4, ou precisa ser 4, existe essa dúvida de quantos devem ser feitos. Em geral, se o paciente não for receber um transplante depois, é feito o maior número possível, 4, já que uma tentativa de... Não vai ser feito o tratamento, então eu vou tratar mais. Então ele vai fazer consolidações até ele conseguir o transplante, na prática. Sendo 4 no máximo também. O que mais pode ser feito como terapia de consolidação? É possível, e isso aqui foi uma coisa que, na época que eu li o Leukemia Net, eu fiquei impressionado porque eu nunca vi sendo feito. É possível fazer transplante autólogo na LMA. No caso, seria para o risco intermediário, que eles colocam. Você faria depois da indução, você faria um ciclo de consolidação e depois um transplante autólogo. As vantagens elas são mais aparentes no grupo de baixo risco e no de risco intermediário. Só que no de baixo risco a vantagem seria que você faria só uma consolidação e depois o transplante, e depois não faria mais outras consolidações. Essa não é a rotina no HU. A gente não costuma fazer transplante autólogo, em que o paciente é o doador da própria medula, em pacientes com LMA. E também é necessário, em alguns casos, é necessário fazer um transplante alogênico, um transplante em que um doador que não é o próprio paciente vai ser o doador da medula. Isso é indicado, principalmente, é indicado para o paciente do grupo de alto risco. Né? Todos eles deveriam realizar um transplante autólogo após a indução, e o European Leukemia Net coloca que no alto risco você já poderia fazer imediatamente após após a recuperação da indução, sem precisar consolidar, se já tiver tudo pronto para isso, que é uma coisa incomum de acontecer. O que é que vem acontecendo com o transplante? A LMA ela é a leucemia mais comum do adulto, e a possibilidade de realizar um transplante nela vem se tornando cada vez maior. Porque hoje em dia a gente tem técnicas melhores para transplantar. É possível fazer um transplante com doadores alternativos, né? Um doador que não é totalmente compatível com o receptor, e é possível fazer um condicionamento com intensidade reduzida. Porque o transplante... A ideia do transplante é o seguinte: a gente vai fazer uma quimioterapia bem intensa, mais intensa do que a que foi feita até agora, com o objetivo de eliminar qualquer resquício da doença, mas também eliminando a medula do paciente. Então, ele precisa receber uma medula nova depois disso, certo? E aí ele poderia receber a própria medula, no caso do transplante autólogo, ou a medula de um doador, no caso do transplante halogênico. No caso do transplante halogênico, como a medula é externa, né, e a medula que produz as células imunes, a gente ainda tem um efeito de que essas células de outra pessoa têm uma chance maior de reconhecerem alguma célula da leucemia que tenha sobrado, ter resistido à quimioterapia, e ajudarem a combater a doença com esse efeito, que é chamado de efeito enxerto versus leucemia, certo? Mas esse esquema tão intenso assim de quimioterapia, nem todo paciente suportava. Então, uma coisa que aumentou a possibilidade de realizar transplantes foi esquemas com intensidade reduzida, esquemas que não são totalmente mieloablativos, certo? Então, o que acontece? Os pacientes com LMA de baixo risco não vão para o transplante. Eles vão fazer, não primeira remissão, pelo menos, né? Eles vão fazer a indução, induzir, depois eles vão fazer as consolidações, e eles só vão ser transplantados em caso de recaída, ou de aparecer, ou eventualmente se aparecer uma doença residual mínima, embora seja controverso. Já o intermediário e o alto risco, eles seriam indicação de transplantes, né? Sendo que, geralmente, para transplantar no intermediário, é justificável se você tem um doador aparentado e totalmente compatível com o paciente, né? Porque você tem que pesar o risco da conduta que você quer fazer, do transplante, com o risco da recaída. De um modo geral, no alto risco, sempre que você puder transplantar, deve ser feito. E no risco intermediário, tem que se avaliar condições relacionadas ao doador.
E aí, como eu tinha mencionado, no caso do alto risco, a gente já poderia fazer transplante assim que a remissão fosse atingida, só que é improvável que você consiga fazer isso, né? A gente não consegue fazer isso no HU, porque depois, para transplantar, você precisa ter o doador, vai ter que ser procurado um doador ainda. O paciente vai precisar realizar diversos exames e a gente não consegue realizar esses exames a ponto de fazer assim após a indução. Ele vai acabar fazendo algumas consolidações antes. Caso o Daniel, paciente recaia... Sim, doutor. e tem a questão de leito, né, também. A gente no SUS, Também temos uma limitação. no Brasil, a gente tem uma demanda muito grande, né? Principalmente no SUS a gente tem uma quantidade menor de leitos do que a quantidade de pacientes, o que gera filas, né? E principalmente na região norte, né, nordeste, onde existe menos leito por população, leite de transplante por paciente, e acaba tendo uma demanda aí reprimida que atrasa um pouco o transplante e impede que isso seja feito num timing ideal, né? Logo após atingir a remissão em pacientes mais graves, né? Como leucemias de alto risco ou leucemias recaídas, né? Esse é outro problema também. A gente tem uma limitação muito grande de leitos no Brasil. Bom, mas assim, para enfatizar, né, o paciente com a LMA de alto risco, ele precisa do transplante para que o tratamento tenha a perspectiva de cura, né? E de outra forma, ele vai recair mesmo, apesar da gente fazer as consolidações. Mesmo que a gente acabe adiando um pouco esse transplante, mas ele tem que ser realizado para a chance de cura acontecer. Também o transplante é a única opção curativa no caso da leucemia que for refratária primária, ou seja, aquela leucemia que não entrou em remissão com o esquema 7+3 e que você fez um esquema de resgate. Uma coisa que permanece controversa quanto na LMA é o uso da doença residual mínima, né? Porque a gente faz um mielograma para ver, depois que a gente fez a indução, se o paciente entrou em remissão. E a gente vai dizer que ele entrou em remissão se ele tiver menos de 4% de blastos ou menos e você não detectou, não encontrou alterações. Tem 4% ou menos de blastos, mas às vezes ainda tem uma quantidade muito pequena de células detectáveis por outros métodos. E aí, esses outros métodos podem ser a imunofenotipagem, ou você pode procurar a presença da leucemia com base nas mutações. Você pode detectar essas mutações através de um exame de PCR. Se tem a mutação, então é porque tem célula leucêmica. Isso é feito em outras doenças, né, na LLA, na LMC, mas não está tão bem definido como é que a gente faz na LMA e o que é que você faz com esse dado. Se tiver positivo, qual deve ser minha conduta. Um dos motivos é porque não teria vários marcadores para você pesquisar, né, dependendo de cada doença. O FLT3 ele pode ser pesquisado por PCR e ele pode servir como uma pesquisa de doença residual mínimo nas leucemias que tiverem FLT3. E aí existe essa questão. O NPM1 também ele pode ser um marcador. E aí cada um deles vai ter uma cinética de queda diferente, cada um deles seria uma doença residual mínima feita de um jeito diferente. No HU a gente tem conseguido fazer a pesquisa da DRM por imunofenotipagem. Aí eu vi em alguns locais que você pode considerar fazer um transplante caso a doença residual mínima seja positiva ou volte a ser positiva depois. Mas que isso é uma conduta de alguns serviços e não é um consenso. E os pacientes que não forem aptos, né? Que a gente viu agora o paciente que está saudável e que pode receber um 7+3. O que é que a gente vai fazer nesse paciente? Aí depende. Né? Usando o ECOG, aquele paciente que a gente só trataria até o 0 ou 1, né? O paciente que consegue fazer suas atividades, consegue fazer um trabalho mais leve, a gente ainda tem uma segunda classificação. A gente pode, entre o 2 e o 3, a gente diz que ele é um paciente inapto, mas que não é frágil. E a partir do 3 em diante, do 4 em diante, a gente diz que é um paciente frágil. Certo? O paciente mais frágil, que já tá, aquele idoso que já nem se levanta mais, que está acamado, que está numa situação mais de fragilidade muito grande, a gente geralmente não faz tratamento nenhum, só medidas de suporte. No paciente que não é apto à quimioterapia de alta intensidade, mas que não é frágil, existem esquemas que você pode tentar. Lembrando que não vão ser esquemas com proposta curativa. Eles vão dar uma sobrevida e vão diminuir sintomas. Certo? E isso é uma coisa que precisa ser explicada para o paciente e para a família.
Eles precisam saber qual é a proposta desse tratamento. Não é necessário você chegar dizendo o tempo de sobrevida esperado, a não ser que o paciente queira saber, mas você precisa dizer que não é uma proposta curativa. Ele precisa entender, certo? Entre os esquemas que já foram propostos, existe o esquema de fazer, a proposta de fazer apenas citarabina em baixa dose. Não é esperado que deixe o paciente aplasiado, aí ele é feito, são 10 dias a cada 4 semanas que ele é feito. Esse é um esquema que não tem uma resposta tão boa. Ele vai dar uma sobrevida esperada aí de 5 a 6 meses para esse paciente. Você pode também fazer uma outra classe de medicação, os hipometilantes, e aí a gente tem dois, a azacitidina e a decitabina. Sendo que a azacitidina, ela que é conhecida como Vidasa, ela tem uma resposta um pouco melhor do que a decitabina. A dose dela vai ser 75 mg por metro quadrado, 7 dias a cada 4 semanas, e ela é particularmente vantajosa se a leucemia for de alto risco. Esse esquema com citarabina em baixa dose, ele não vai trazer nenhum benefício nas leucemias de alto risco no idoso. Então é melhor nem fazer, se ele for a única opção. Mais recentemente também viram que você pode associar o venetoclax com a azacitidina. O venetoclax aí é um inibidor de BCL2, trazendo um aumento da sobrevida geral, ainda sem proposta curativa também. E existem diversas drogas que estão em investigação. Existem trials que estão em andamento. Eu coloquei algumas desses trials e algumas medicações que estão sendo testadas nesses pacientes que são unfit e que pertencem a um grupo específico, né? Pacientes que têm mutação de TP53. O gene TP53, ele é um gene responsável por proteção do nosso genoma, né? A proteína que ele expressa, ela procura danos ao DNA e ela é capaz de interromper o ciclo celular, caso ela detecte dano no DNA. É comum, a mutação desse gene é comum em vários cânceres, nas leucemias, e em geral ela sempre vai ser de mau prognóstico, sempre torna a coisa pior. Né? Porque se a célula perdeu a capacidade de detectar mutação totalmente, perdeu uma proteína muito importante para detectar dano ao DNA, então ela não vai ter mais reparo do DNA e as mutações vão se acumular muito mais rápido. Certo? Então a gente tem aí a mediana de sobrevida desses estudos que já foram feitos com medicações novas. Por exemplo, a azacitidina aí, sozinha tem uma mediana de sobrevida de 7 meses. A azacitidina com venetoclax, a gente tem uma sobrevida, que é o último aí da direita, de 5 a 7 meses também. A azacitidina com eprenetapopt, que é um inibidor, não, ele meio que corrige a alteração conformacional da P53, quando ela está mutada. Né? Ele meio que ajeita a mutação, faz ela funcionar de novo. Mas não é tão eficaz assim, né? É uma mediana de sobrevida de 11 meses. E o magrolimab é uma medicação, um anticorpo, né, que é relacionada a reconhecimento imune das células neoplásicas. Nenhuma dessas medicações tem proposta curativa e, assim, são muito caras, difíceis de obter. O paciente vai ter que judicializar. E a gente está vendo que elas têm uma sobrevida maior, mas que talvez não seja tão maior assim. Uma sobrevida média de 12 meses contra os 7 ou contra os 5 da citarabina não é tão grande assim. A gente falou dos pacientes aptos, dos inaptos e agora dos que forem refratários ou que recidivarem após o tratamento. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Em primeiro lugar, ele já fez uma quimioterapia bem tóxica. Talvez o ECOG dele tenha piorado depois do tratamento, né? Se ele já era um idoso mais frágil, já era um idoso mais frágil, não, era um idoso apto, mas já era idoso, ele pode ter ficado um pouco pior depois do tratamento. Então você vai ter que avaliar se esse paciente ainda é apto a outro esquema de alta intensidade, e aí você pode usar os mesmos scores, o ECOG de novo. O europeu da Quimianet cita também um score europeu, o índice de prognóstico europeu, que eu vou mostrar mais na frente, também como uma forma de avaliação se vale a pena fazer outra quimioterapia de alta intensidade. O prognóstico vai piorar, né? Especialmente se a recaída tiver sido muito precoce, se aconteceu com menos de 2 anos, se a idade do paciente for maior, se ele já tinha um cariótipo desfavorável antes, né? Porque geralmente quando ele vai recair com um cariótipo pior, mas se ele já tinha pior antes, então na recaída então é que vai ser pior mesmo. E se o paciente já transplantou, certo? Então tudo isso torna o prognóstico da recaída pior. E existem esquemas que podem ser utilizados como resgate. O que a gente utiliza de padrão no HU é o flag IDA. Na verdade, a gente faz com Downo porque a gente não tem IDA rubicina.
Mas existe também um esquema chamado MEC, mitoxantrona, etoposílio e citarabina, e aí você pode tentar fazer o IDAC também. E aí o IDAC, você pode fazer o IDAC com mitoxantrona, o IDAC sozinho. A chance no paciente adulto jovem, se ele for jovem, de atingir uma nova remissão após a recaída é de 55%. Lembrando que ela é de 60%, né, na primeira vez. Ele vai precisar transplantar, e nem todos vão conseguir transplantar, né? Vai ficar, só 2/3 deles vão conseguir fazer um transplante depois dessa, se eles conseguirem atingir a remissão nova. E aí, no final, em 5 anos, a gente vai ter uma sobrevida de 40%. É o esperado, pelo menos nos estudos do Europeu Leuquimia Net. Mas ele mesmo coloca que, na realidade, na maioria dos locais, a sobrevida depois disso vai ser de 20% a 30% só a sobrevida de longo prazo, né? Quantos realmente vão continuar vivos sem recaídas, sem sem morrer por complicações de todos esses tratamentos quimioterápicos. Se o paciente se tornou um unfit, ou se ele não era apto desde o começo, a terapia de resgate ela pode ser as mesmas que a gente já discutiu. A gente pode tentar fazer as acetilginas, a gente pode tentar fazer uma citarabina em baixa dose, e aí com aquela mesma expectativa de sobrevida que já foi discutida, né? Uma expectativa reduzida, de alguns meses. Esse é o score de prognóstico europeu. Ele leva em consideração aí fatores relacionados também à própria citogenética da leucemia, para avaliar se vale a pena tentar fazer um resgate ou não. Aqui a gente tem um resumo do European Leukemia Net dos tratamentos disponíveis para cada caso. Eu já discuti e eu achei interessante colocar mais como consulta, mas também porque ele descreve cada um dos esquemas em detalhe, mas a gente já discutiu esses tratamentos. E aí existem algumas situações que são excepcionais, são especiais, né? A leucemia que foi relacionada à terapia. O paciente que já fez um esquema terapêutico para outro problema no passado e agora desenvolveu a leucemia, porque quimioterápicos são medicações que predispõem ao câncer. Então, o que é que acontece? Essa está se tornando mais frequente, né? A leucemia secundária a tratamentos prévios, justamente porque os tratamentos para câncer eles têm se tornado mais eficazes. Então, a gente tem mais sobreviventes de câncer, mais pessoas que fizeram quimioterapia vivos, aumenta a quantidade de leucemias secundárias à quimioterapia. E ela chega no momento a ser 7% das LMAs, um dos casos novos. Geralmente ela vai ocorrer de 5 a 7 anos após a exposição aos agentes em questão, aos agentes que... E aí, em geral, não é tudo quimioterápico que aumenta o risco de LMA, né? A gente tem principalmente os agentes alquilantes, a ciclofosfamida e o grupo dela. Radiação, a gente tem também os inibidores da topoisomerase, eles são toposídeo, né? Eles são muito associados a essas neoplasias secundárias. É comum que esses pacientes primeiro desenvolvam síndrome mielodisplásica e depois a leucemia. Mas pode ocorrer pode ir direto para a leucemia sem passar pela SMD. E é comum também encontrar deleção do cromossomo 5 e do 7, cariótipo complexo e mutação de P53 nesses pacientes. Nos casos em que ela for associada a inibidor da topoisomerase, não for agente alquilante, ela costuma ocorrer até mais cedo ainda. Em vez de 5 a 7 anos, em 1 a 3 anos depois da exposição, e geralmente sem SMD prévia, ela vai direto para a leucemia. E aí as mutações mais comuns associadas vão ser a mutação do MLL e o RUNX1 e PML rara. Então, esses pacientes eles vão ter uma morbidade elevada. Por quê? Porque eles já fizeram um tratamento de um câncer. Eles já fizeram quimioterapia antes, eles já tiveram câncer, talvez já tenham feito cirurgias. Já vão chegar para o tratamento da leucemia, talvez com ECOG ruim. Certo? Isso também vai levar a uma mortalidade maior no tratamento. Caso ele possa fazer o tratamento, ele já tem uma chance maior de mortalidade por causa disso. E não se sabe qual é o melhor tratamento para esses pacientes. O que a própria LMA ela já tem dúvidas quanto a como é que a gente pode melhorar esse tratamento, que já é o mesmo desde 1973. Nesse caso aqui, os estudos são menores ainda, porque esses pacientes são justamente os que são excluídos dos estudos. Então, geralmente acaba sendo tratado do mesmo jeito, mas ninguém sabe o que seria melhor para esses pacientes. Certo? Sim, sendo tratado do mesmo jeito, só que eles são considerados alto risco desde o início. Pronto. Então a gente também precisa considerar na LMA situações, complicações relacionadas à LMA.
uma dessas situações é a hiperleucocitose. Ela pode levar a uma situação chamada leucostase, né, na qual existe um aumento muito grande da viscosidade sanguínea. É menos comum na LMA do que na LLA, certo? Geralmente ela vai ser observada aí com mais de 100 mil leucócitos. E é indicado fazer. Você pode fazer uma citorredução ou a leucoaférese, mas nenhuma das duas coisas reduzir mortalidade, né? Mas diminui a chance de surgirem outras complicações. Então, isso geralmente é feito antes de iniciar a quimioterapia. A leucostase ela é caracterizada por aumento da viscosidade e aí o paciente vai ter principalmente sintomas neurológicos e respiratórios. E do ponto de vista de imagem, eu lembro que os radiologistas costumam falar que ela lembra muito a tomografia lembra muito a aparência de uma congestão pulmonar, né? De um paciente com edema agudo de pulmão. É incomum, mas a LMA pode envolver o sistema nervoso central, atravessar a barreira hematoencefálica e invadir o sistema nervoso central, levando a comprometimento neurológico, né? Não é feito profilaxia habitualmente, mas caso ocorra, se o paciente tem sintomas neurológicos e era por causa de uma invasão, aí você pode fazer citarabina intratecal, nessas doses, né? 40 a 50 miligramas semanal, até o clearance dos blastos, depois seguir mais 3 semanas. Geralmente é feito a citarabina com Dexa, porque a Dexa é para prevenir o efeito colateral da citarabina feita intratecal, que é a aracnoidite. Outra coisa que pode acontecer é a leucemia invadir um tecido mole, né? Produzir o que a gente chama de sarcoma mieloide. Ele invade, por exemplo, a pele ou o músculo e cria como se fosse uma neoplasia local. Isso não muda o tratamento. Esse sarcoma mieloide ele ainda responde ao 7+3 do mesmo jeito. Se ele for muito grande ou estiver comprimindo estruturas, você pode considerar fazer uma radioterapia local, de urgência, no caso, para tentar resolver a compressão que ele está causando. Mas o tratamento continua o mesmo, vai fazer o 7+3 do mesmo jeito. Outra situação especial é a gestação. A gente falou que medicações citotóxicas elas destroem principalmente células que estão se dividindo, que célula se divide mais do que a célula de um embrião, né? Então, as quimioterapias em geral levam a aborto ou teratogenicidade, mas não se deve adiar a terapia pela gestação. A leucemia é uma doença que pode matar o paciente muito rápido, então ele tem que sobreviver para ter o filho, né? Então, não se deve adiar por conta da gestação. Os riscos maiores vão ser se a quimioterapia for feita no primeiro trimestre ou no último, especialmente logo no início, né, nas primeiras semanas. Nesse caso, é um dos casos em que a daunorubicina é preferível à idarubicina. Ela atravessa menos a barreira a barreira placentária do que a idarubicina. E, de preferência, você tem que, se a gestação já estiver avançada, você tem que programar o parto para que ele não ocorra durante o período de aplasia, porque a paciente vai estar plaquetopênica, vai estar neutropênica, e o feto também. Ele pode ter ficado neutropênico e plaquetopênico também. Certo? Então, se puder programar o parto para ocorrer fora desse período, é melhor. E era isso que eu tinha para apresentar, né? A gente vê que tem pessoas que, relacionadas ao tratamento do câncer, elas percebem que algumas teve muito avanço no tratamento das leucemias e das neoplasias de modo geral, mas muita coisa permaneceu igual. A gente continua muito dependente surgiram as terapias-alvo dirigidas contra alvos moleculares específicos que são menos tóxicas, mas a gente continua muito dependente da terapia citotóxica tradicional, que tem todos esses efeitos colaterais e complicações relacionadas. Obrigado, Daniel. Fez um resumão aí de LMA, né? Um assunto complexo, bem extenso. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Daniel, algum comentário. Alguém quer falar alguma coisa, brevemente, pelo avançar da hora. Então é o seguinte, né? Só um pequeno comentário aqui para a gente encerrar a sessão, né? Daniel mostrou que a LMA é uma doença bastante heterogênea, né? Que tem uma grande diversidade genômica, o que dificulta muito o tratamento, né? E as taxas de respostas variam muito dentro de uma própria doença, que na verdade é uma síndrome, né? Várias entidades aí muito complexas. E a gente vê que desde a década de 70, né, há 50 anos, a gente faz o mesmo tratamento, né? Mas, principalmente nos últimos 5 anos, a gente vem passando por uma onda aí de novas drogas que vêm sendo testadas e algumas incorporadas, né,
algumas até no tratamento de primeira linha, como as drogas anti-FLT3, né, quando o paciente tem essa mutação, e outras drogas mais no tratamento de pacientes recidivados, refratários e idosos, né, como as drogas-alvo anti-IDH1, IDH2, né, anti-BCL2, como o venetoclax. Então, a gente vê que a gente pode estar passando por um período de transição, uma maior compreensão molecular, né, da doença, incorporação desses agentes no tratamento, né? Mas ao longo desses 50 anos, os avanços que nós tivemos no tratamento da LMA foram conseguidos indiretamente, né, através do melhor suporte de drogas antibióticos, antifúngicos, e a massificação do transplante de medula, né, principalmente do transplante halogênico, que consegue, um subgrupo de pacientes, manter respostas aí mais duradouras, né? Então, alguém tem mais algum comentário, alguma questão? Eu queria só parabenizar o Daniel, a exposição foi boa, apesar do assunto ser uma coisa já que todo mundo conhece bem, mas abordou todos os aspectos desse tratamento de primeira linha, a necessidade dessa estratificação, classificação do paciente, como o João Paulo comentou, né? A gente saber que é um tratamento que é consolidado e que muito tem sido feito para buscar dar um melhor suporte para o paciente, para a gente não perder esses pacientes no período da indução, né, que a gente vê que é um paciente que fica bem debilitado, a tentativa das profilaxias, como ele colocou também, lembrar que é importante para o hematologista, para o médico que trabalha na oncologia, ter noções de que existem sempre as possibilidades dos ensaios clínicos, então, essas outras medicações que vão surgindo, é importante a gente ter essa noção de que, às vezes, a gente não tem isso disponível no nosso serviço no momento, mas que isso existe em outros serviços, então, muitas vezes, no setor privado, você tem a alternativa de incluir o seu doente num estudo clínico, tanto para paciente de primeira linha como recaída, e que também, como ele falou, principalmente saber que a sequência pode ser uma sequela de um transplante prévio, né, que é uma quimioterapia prévia feita para uma outra patologia, pode ser uma sequela de uma outra doença oncológica, então, que são pacientes oncológicos transplantados, precisam ter um segmento de efeito tardio, visando esse diagnóstico precoce de neoplasias secundárias, que no caso a leucemia é a principal delas, né, que acontece. A gente sabe que existem muitos secundários à radioterapia, há outros antineoplásicos, mas que a leucemia mieloide aguda seguida de transplante é uma consequência do câncer também, então ficar atento sempre. Eu acho que eu queria acrescentar só isso mesmo e mais uma vez parabenizar, foi muito boa a aula, muito gostosa de assistir. Alguém mais algum Obrigado. comentário? Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhum questionamento, né? Agradecer ao Daniel, parabéns, Daniel, pela aula, obrigado, Renata, pelo comentário. E a gente encerra a sessão. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.